Graças a Deus, é uma honra, um prazer, uma satisfação, mais uma vez, estar reunido aqui com todos vocês, meus irmãos, meus amigos, inscritos no nosso canal. Tá bom, meus irmãos? É um prazer imenso. Muito bem, e hoje à tarde nós temos um assunto muito importante. Nós já falamos sobre esse assunto no canal. Nós já temos 2 vídeos, que você for lá no nosso canal, você vai encontrar lá o anjo celestial e o anjo terreal. E o 7º anjo, apareceu o 7º anjo. Nós já temos 2 vídeos sobre esse assunto. Mas eu queria trazer mais uma vez esse assunto para trazer o esclarecimento completo sobre esse assunto. Muito bem. E nós temos aqui 3 escrituras para nós lermos hoje. A primeira escritura vamos ler em Mateus capítulo 11, versículo 25, que diz assim. Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequenos. Mateus 11, 25. Agora, Apocalipse capítulo 8, livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, muito bem, versículo 1, e diz assim a palavra de Deus. E havendo aberto o 7º selo, se fez silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Agora, no livro do Apocalipse, vamos continuar aqui no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 15, de Apocalipse 11. Apocalipse 11, verso 15 diz assim: E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê condição para que nós viemos aqui esclarecer, baseado naquilo que foi entregue pelo 7º anjo aos irmãos. Muito bem, e hoje o tema do nosso assunto é o 7º anjo velado e revelado na Igreja de Cristo. O 7º anjo velado e revelado na Igreja de Cristo. Esse é o nosso tema da nossa pequena palestra hoje. Tá bom, meus irmãos? Muito bem. Agora, preste bem atenção, irmão. Nós, como eu falei no início desse vídeo, que nós temos 2 vídeos já no nosso canal sobre esse assunto, sobre Apocalipse 11, 15. Nós pregamos sobre o anjo celeste e o anjo terrestre, e também nós pregamos o 7º anjo apareceu para o 7º anjo. Esses 2 vídeos explicam exatamente qual é a diferença de Apocalipse 10, versículo 7, e Apocalipse 11, 15. Mas eu queria, irmão, continuar mais aqui sobre esse assunto, sobre esse 7º anjo, trazer luz maior, né, para deixar isso bem claro para os amados irmãos e amigos que nos acompanham aqui no canal. Muito bem, nós sabemos, irmão, que quando nós vamos ler no capítulo 10 do Apocalipse, aqui, capítulo 10, versículo 7, diz assim, ó, preste bem atenção o que é que a Bíblia diz. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então aqui no capítulo 10 de Apocalipse, versículo 7, tem um 7º anjo. E aqui no capítulo 11, verso 15, e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E aqui nós encontramos 2 7º anjos. Um no capítulo 10, versículo 7, e outro no capítulo 11, versículo 15. E muitos pregadores, irmão, e pastores dessa mensagem, eles confundem o povo. Quem é? Será que esse anjo de Apocalipse 10, 7 é o mesmo de Apocalipse 11, 15? Muitos pastores e pregadores dessa mensagem creem que é. Outros dizem que não é, mas eles pegam esse anjo de Apocalipse 11, 15 e quer colocar só para o judeu. Muitos dizem, tem muitos pastores e pregadores dessa mensagem que diz que Apocalipse 11, 15 vai se cumprir quando Moisés e Elias tocar a trombeta, estiver tocando a trombeta aqui para os 144 mil durante a grande tribulação. Então tem esses pensamentos. Agora,
Eu acredito que esse anjo aqui de Apocalipse 11:15, o sétimo anjo, ele vai trabalhar junto com Moisés e Elias. Claro que vai. Mas esse anjo também esteve junto com o sétimo anjo aqui no nosso tempo. Por quê, irmão? Esse sétimo anjo, ele foi velado e revelado na igreja de Jesus Cristo. Antes dele ir para o judeu, antes dele ser velado e revelado nos 144 mil, durante a grande tribulação, primeiro, esse sétimo anjo de Apocalipse 11:15 deve ser velado, quer dizer, escondido e revelado na igreja de Cristo, agora no nosso tempo. Não vai se cumprir só para o judeu, mas também se cumprirá para a noiva. Porque antes dele se revelar para os 144 mil, esse anjo de Apocalipse 11, verso 15, se revela primeiro para a noiva de Cristo, para a noiva gentia. Amém? Essa é a realidade da mensagem. Agora, esse sétimo anjo, irmão, de Apocalipse 11, verso 15, é um mistério revelado, quer dizer, escondido e revelado na igreja noiva de Cristo. E a Bíblia, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, nós sabemos que Paulo foi o primeiro mensageiro da primeira era, falou sobre esse mistério, porque esse anjo é um mistério e seria revelado na igreja de Cristo nos últimos dias. Então vamos ver, irmão, o que é que esse anjo, o que é que Paulo fala sobre esse mistério desse anjo. Mas antes de eu mostrar aqui nas cartas de Paulo, vamos aqui na carta de Efésios, depois na carta de Colossenses, onde Paulo fala sobre esse mistério. Antes de nós falarmos isso, eu queria dizer para vocês que esse anjo de Apocalipse 11:15 é o mesmo anjo que aparece no capítulo 7, vamos ver aqui, no capítulo 7, versículo 2 de Apocalipse. Veja o que aqui diz aqui, ó, Apocalipse 7, versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, esse anjo aqui, que aparece no capítulo 7, versículo 2 de Apocalipse, que ele tem o selo de Deus, quer dizer, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Esse anjo aqui é o mesmo sétimo anjo de Apocalipse 11:15. É o mesmo. E também, o sétimo anjo de Apocalipse 11:15, também, irmão, é o mesmo de Apocalipse capítulo 8, versículo 3, que diz assim, ó, e vi outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para o pôr com a oração dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, esse anjo de Apocalipse 11:15, ele aparece em Apocalipse 7:2 com o selo de Deus, mas aqui em Apocalipse 8:3 é o mesmo anjo, mas ele aparece com um censário na mão, com a oração dos santos. E esse anjo, irmão, de Apocalipse 11:15 é o mesmo de Apocalipse 10, versículo 1, que diz assim, e vi outro anjo forte que desceu do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como a coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Então você veja que esse anjo de Apocalipse 11:15, ele é o mesmo de Apocalipse 7:2, e ele está com o selo de Deus, quer dizer, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Ele aparece no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3, com um censário, com a oração dos santos, quer dizer, ele é aquele que cuida da oração dos santos. E ele aparece aqui também no capítulo 10 de Apocalipse com um livrinho aberto. É o mesmo anjo de Apocalipse 11:15. E esse anjo de Apocalipse 11:15, irmão, é o mesmo que aparece também no capítulo 14, versículo 14 do Apocalipse em diante. Diz assim, ó, e olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda.
Então é o mesmo anjo. Só que aqui ele aparece com a foice na mão. Mas é o mesmo anjo que tem o selo de Deus, é o mesmo anjo que tem o incensário, é o mesmo anjo que tem o livrinho aberto, e é o mesmo anjo que tem a foice. E aqui, irmão, no capítulo 18 de Apocalipse, ele aparece novamente. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. É o mesmo anjo. O anjo de Apocalipse 11:15 é o mesmo de Apocalipse 7, versículo 2. Só que lá ele parece com o selo de Deus. É o mesmo de Apocalipse 8:3. Só que lá ele está com um incensário de orações na mão. É o mesmo de Apocalipse 10, 1 ao 2. Só que lá ele está com um livrinho aberto. É o mesmo de Apocalipse 14, versículo 14. Só que lá ele está com a foice na mão. E aqui em Apocalipse 18... ele aparece com poder. E a terra se ilumina, fica iluminada com a sua glória. É um anjo poderoso, mas é o mesmo anjo, irmão. É o mesmo anjo. Então, esse anjo de Apocalipse 11:15, ele antes de se manifestar e se revelar para os judeus durante a grande tribulação, primeiro ele é velado e revelado na igreja noiva de Cristo no tempo. E quando foi que isso aconteceu? Eu vou dar uma data aqui, que é a data histórica. Em 1963. Quando esse anjo de Apocalipse 11:15 apareceu e ele se velou e se revelou para a noiva de Cristo. Agora, vamos ver o que Paulo fala aqui. Vamos aqui, para a carta de Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, porque esse anjo, irmão, é um mistério. Ainda hoje, muitos pastores dessa mensagem, muitos pregadores confundem. Uns dizem que o anjo de Apocalipse 10 é o mesmo de Apocalipse 11:15. Outros dizem que é diferente, mas só não sabe aplicar quando ele vai acontecer. Mas eu creio que o anjo de Apocalipse 10, ele é diferente do anjo de Apocalipse 11:15. Porque o anjo de Apocalipse 10, irmão, o irmão Branham explica isso direitinho, que você for ler no livro A Exposição das Sete Eras e na mensagem O Profeta do Século XX, ele mostra que o anjo de Apocalipse 10, 7 é um homem. Porque, irmão, primeiro, há uma grande confusão, muitas pessoas fazem confusão, e pessoas estudiosas, como teólogos e tudo. Por exemplo, a Bíblia diz, lá nas cartas de Pedro, que os anjos queriam pregar, mas não foi permitido os anjos pregar. Mas quando a gente chega no Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e diante, nós vemos anjos pregando. Aí você diz, como é que pode? Então a Bíblia se contradiz? Não, irmão. Só que esses anjos que aparecem no livro do Apocalipse pregando, são anjos terreais, porque a palavra anjo, irmão, vem da palavra grega angelos, que significa mensageiro. E eles são anjos terrenais. No livro do Apocalipse aparecem dois tipos de anjo: anjo celestial e anjo terreno. Então esses anjos que aparecem em Apocalipse 14, versículo 6 em diante, pregando o evangelho, são anjos terrenos. São três homens que Deus usou aqui na terra para pregar o evangelho. Lutero, John Wesley e William Branham. São os três mensageiros das três últimas eras da igreja. Começando da de Sardo até Laodiceia, os três últimos anjos especiais. Então esses anjos são terrenos, são anjos terrenos, são homens. Porque na realidade os anjos celestiais, eles foram proibidos de pregar o evangelho. Mas esses anjos que aparecem pregando o evangelho são terrenos, são homens. Assim como Moisés, Abraão, como Noé. Cada profeta foi um mensageiro de Deus aqui na terra, foi um anjo. Tá bom, meus irmãos? Mas vamos ver aqui. Efésios capítulo 1, aonde Paulo fala desse mistério. Esse anjo de Apocalipse 11:15, irmão, foi um mistério. Mas só que é um mistério que foi revelado pelo sétimo anjo. Esse anjo de Apocalipse 11:15 se manifestou, ele foi velado. A palavra velado quer dizer escondido, oculto. Ele se ocultou e se revelou na igreja de Cristo no último dia, nos últimos dias. Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 9. Veja o que é que Paulo fala aqui, ó.
descobrindo-nos o mistério de sua vontade. Olha o que Paulo diz aqui. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que proposora em si mesmo. Isso foi Efésios capítulo 1, versículo 9. Agora, vamos aqui no capítulo 3, versículo 8 ao versículo 9 de Efésios. Veja o que Paulo diz aqui, ó. Demonstrar a todos qual seja... Vamos pegar do versículo 8. Versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Versículo 9. E mostrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Em outras traduções, a palavra dispensação fala de era, fala de tempo. A demonstrar a todos qual seja a era, ou a dispensação, ou o tempo do mistério. Então Paulo está dizendo que ia chegar um tempo, uma era, que esse mistério, que desde os séculos esteve oculto, quer dizer, velado, em Deus, que tudo criou. Mas ia chegar um tempo, irmão, que esse mistério, além de ser velado, oculto, escondido, mas ia ser revelado. Mas aonde? Na igreja de Cristo, na noiva de Cristo. Vamos continuar aqui com Paulo, no capítulo 5, versículo 32 de Efésios. Olha que Paulo diz aqui. Grande é este mistério. Você veja que esse mistério é grande. Mas passou 2000 anos. Passou 7 eras da igreja. Quando a última era terminou, esse grande mistério foi revelado para a noiva de Cristo, para a igreja de Cristo. Veja o que é que Paulo diz. Grande é este mistério, que digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí? O que é que Paulo já está dizendo? Que grande é esse mistério. E digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Vamos continuar mais um pouco aqui em Colossenses agora. Vamos para Colossenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo 4 de Colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4, onde Paulo está falando desse mistério. E esse mistério, irmão, é o anjo, é o grande anjo de Apocalipse 11:15, que se ocultou e se revelou nesses últimos dias, no nosso tempo, no século 20, para a igreja de Cristo. Versículo 2 do capítulo 4 de Colossenses diz assim: perseverais em oração, velando nela com ação de graças. Versículo 3, orando também, juntamente, por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou também preso. Você veja que Paulo estava preso nesse mistério, que ele diz que é o mistério de Cristo. Ele continua, para que o manifeste, a palavra faneiro, apresentar a revelação, manifestar a revelação, para que manifeste como me convém falar. Graças a Deus, irmão. Então, esse anjo de Apocalipse 15 é esse mistério. E esse anjo de Apocalipse 11:15, ele foi velado e revelado na igreja de Cristo, porque é promessa das Escrituras que isso acontecesse. Olha aqui que Paulo diz: orando também justamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou também preso. E aí, irmãos? Você está preso nesse mistério? Que você não tiver, faça tudo para se prender nesse mistério. E Paulo ainda diz, para que o manifeste como me convém falar. Então, Simão, esse anjo, quem é esse anjo? Esse anjo, de Apocalipse 11:15, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo se fazendo carne na sua noiva, irmão. Esse anjo de Apocalipse 11:15,
que para muitos pastores e muitos pregadores dessa mensagem estão confundindo, eles ficam confusos. Sabe por que eles se confundem, irmão? Porque eles não leem as mensagens. Eles não fazem aquilo que o profeta ensinou para fazer. O profeta disse: estude as fitas, estude as mensagens, porque através delas, elas vão te dar revelação. Mas o que esses pastores da mensagem fazem? Irmão, eu vou dizer algo aqui, que muitos pastores, é muito, não é pouco não, até os que estão começando agora, eles se tornaram nicolaíta. Eles só querem saber de dinheiro, irmão. Eles não querem saber de ajudar ninguém, não. A maioria desses pastores da mensagem são mais piores do que os pastores da Assembleia de Deus, são mais piores do que os pastores da Igreja Batista, são mais piores do que os da Universal, de qualquer outra igreja. Muitos pastores dessa mensagem são mais piores. Por que, irmão, são piores? Porque caiu sobre eles uma praga chamada denominação. E eles se denominaram e se tornaram nicolaíta. Só quer saber de dinheiro, irmão, e de dominar o povo. Ele não quer saber que você é um crente que tem uma vida santa. Não quer saber que você é um bom esposo. Ele não quer saber qual o problema que você passou, qual é o problema que você está passando. Ele não quer saber que você é um bom pai. Ele não quer saber que você é uma boa... Não, ele só quer saber do seu dinheiro. Que você não dá dinheiro para a igreja, você está fora. Você está fora. É isso que esses pastores, a maioria desses pastores da mensagem, que caiu sobre eles uma praga. E a praga se chama denominação e nicolaíta. E se tornaram a praga, uma praga, porque essa obra nicolaíta, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que Deus aborrece, porque isso é uma praga, irmão. E quando você rejeita a mensagem da hora, toda a mensagem da hora, não só muitos pastores só querem pegar parte da mensagem, mas quando você rejeita toda a mensagem, uma praga, diz o irmão Branham no primeiro selo, cai sobre você. Cai sobre você. É isso que está acontecendo agora em muitos pastores e muitos pregadores dessa mensagem. Eles foram batizados com uma praga chamada nicolaíta, e Deus aborrece isso. Mas vamos aqui, irmão, vamos aqui adiante. Então esse anjo de Apocalipse 11:15 é o próprio Jesus Cristo se revelando à sua igreja, à sua noiva. É a segunda vinda. Primeiro, antes dele ir para o judeu, para Moisés e Elias, para os 144 mil, primeiro ele visita a noiva de Cristo aqui, no nosso tempo, a noiva gentia. Aí depois que a noiva de Cristo saiu no rapto, foi embora daqui, aí sim, esse anjo de Apocalipse 11:15 vai para os 144 mil. Mas primeiro eles vão vir, ele já veio, ele não vai vir, ele já veio para a noiva de Cristo. Ele se velou e se revelou na sua noiva, aqui no nosso tempo. A partir do ano de 1963, aquela nuvem que apareceu lá no Arizona, Tucson, era o anjo de Apocalipse 11:15. Era o próprio Senhor Jesus Cristo que se manifestou, se revelou para a sua igreja. Mas vamos ver aqui, irmão, agora nós vimos o que é que a Bíblia fala sobre esse anjo. E agora vamos ver o que é que o nosso sétimo anjo, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Veja só, irmão, qual é a diferença do anjo de Apocalipse 10:7 para o anjo de Apocalipse 11:15? O anjo de Apocalipse 10:7 é um homem, é um profeta. E o anjo de Apocalipse 11:15 é o próprio Senhor Jesus Cristo que desceu em Apocalipse 10:1 e se materializou e se encarnou na sua noiva, que é o sétimo anjo. E aí você diz, mas peraí, irmão, isso quer dizer que o sétimo anjo, o irmão Branham, era noiva? Sim. E a gente? Fomos todos representados no sétimo anjo. Ele foi o molho que foi movido primeiro. Ele foi o primeiro molho que ficou maduro. E todos os outros molhos estão representados nele. Ele foi o último eleito do nosso tempo. Mas vamos ver o que aqui o nosso profeta, o que o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 fala sobre o sétimo anjo de Apocalipse 11:15. Muito bem, vamos aqui para a mensagem Shalom. Nós já lemos a Bíblia. Agora da mensagem Shalom, pregado em 1964
no dia 12 de janeiro de 1964, parágrafo 59, 159 até o 161 da mensagem Shalom. Veja o que é que o sétimo anjo diz, o que é que o profeta nos ensina sobre esses acontecimentos que deu início em 63 e está acontecendo com a noiva de Cristo. Olha o que ele diz. Shalom, paz. Não desanimamos, não desanimes. Olha o que é que Mombrana diz. Shalom, paz. Não desanimes. Jesus está aqui. Sua grande luz tem vindo até nós. Estamos agradecidos por ela, sim, sua palavra, o grande mistério, aqui está. Ele hoje manifestando a si mesmo, fazendo o mesmo como ele fez então. Exatamente o mesmo, fazendo a mesma coisa. Você veja que o irmão Brana, ele concorda com o que Paulo disse aqui em Efésios, vamos ver aqui em Efésios capítulo 3, deixa eu ver, Efésios, veja que o profeta concorda com o que Paulo diz aqui, ó. Cadê, meu Deus? Efésios, capítulo 5, versículo 32. Paulo diz assim, ó, grande é este mistério. E Mombrana diz aqui, ó, o grande mistério. Aqui está ele, hoje, manifestando a si mesmo, fazendo o mesmo como ele fez então. Exatamente o mesmo, fazendo a mesma coisa. Você veja aqui, o primeiro mensageiro e o sétimo mensageiro estão em acordo, estão em comunhão. Grande é este mistério. Digo, pois, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E o profeta diz, Jesus está aqui, o grande mistério. Então, esse grande mistério, esse anjo de Apocalipse 11:15 é o próprio Jesus Cristo. E ele está aqui, irmão. Ele não vai vir, ele já está aqui, ele já veio. E o profeta continua, somos criatura do tempo. Ele é Deus da eternidade. Nós nos apressamos, tentamos fazer algo diferente. Isso tem que ser feito. Recorde, ele conhece todo a respeito disso. Isso vai acontecer de qualquer maneira. Deixa-o fazer isso. Simplesmente entregue a si mesmo a ele. E ele continua. O 161. Olhe para cima e resplandeça com alegria do Senhor, para saber que você tem sido privilegiado. Seus olhos têm sido abertos e vê este dia. Olha o que aqui Mombrana está dizendo. Olhe para cima e resplandeça com alegria do Senhor, para saber que vocês têm sido privilegiados. Seus olhos têm sido abertos e vê este dia. Agora eu pergunto, esses pastores, irmão, que são nicolaítas dentro da mensagem, os seus olhos do entendimento, foram abertos? Não, irmão. Que fosse, eles não eram nicolaítas, eles eram tudo pastor local, cada um tomava conta da sua igreja. Não tinha esse negócio de pastor dominar outro. Mas como os olhos deles não foram abertos, eles são cegos. E uma praga caiu sobre eles, eles não conseguem ver o dia. Pergunto para esses pastores, qual é o dia que nós estamos vivendo? Qual é a era que nós estamos vivendo? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é a hora que nós estamos vivendo? Eles não sabem responder, irmão, porque eles são cegos. Uma praga caiu sobre eles. E o Mombrana continua. Confie nele. Para o futuro, vocês o têm visto vindicar sua palavra nos dias passados. Aquele que vindicou sua palavra nos dias passados, como a hora em que estamos vivendo, exatamente tudo, a mensagem do sétimo anjo, a mensagem do sétimo anjo, ambas, mostram isso no céu. Quer dizer, ele está falando aqui do sétimo anjo de Apocalipse 11:15, que é o anjo celestial, que é o próprio Jesus Cristo,
manifestando-se com o sétimo anjo terreno, que é um profeta. Ele diz assim, ambos mostram isso no céu e na terra. O anjo celestial, que é Jesus, e o anjo terrenal, que é um profeta. Fez com que ela fosse feita de 3 maneiras, para que então lá não pudesse haver nenhum erro. Recordem, ele prometeu que voltaria outra vez. Aleluia! Aquela palavra será vindicada. A palavra prometida de Deus, como os 2000 anos de espera, ele chegará na hora certa. Não desanime, ele estará aqui, como ele tem vindicado sua palavra em cada era. As eras da igreja mostra a mesma coisa. A revelação do Senhor Jesus, do nosso Senhor, através do 7º mensageiro. E assim, sucessivamente, Deus velou isso e manifestou isso e provou isso. E entre nós hoje, ele mostra a si mesmo aqui conosco e provou e vindicou a sua palavra. Assim ele será. Louvado seja Deus, irmão. Que coisa tremenda. O 7º anjo, o 7º anjo celestial, o próprio Jesus Cristo manifestado e revelado aqui na sua noiva. Conosco, irmão. Isso é maravilhoso. Mas esses pastores que nós temos aí, pastores nicolaítas, pastores unicistas, esses pastores, eles continuam com os olhos fechados, eles não foram abertos para a revelação do dia. E por isso que eles não conseguem ver esse mistério revelado na noiva de Cristo. Esse mistério oculto, velado e revelado, não em todo mundo, mas na igreja de Cristo, irmão. Esse anjo de Apocalipse 11:15 está aqui, encarnado na sua igreja, na sua noiva, irmão. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é isso, irmão. Mas isso foi para aqueles que os olhos foram abertos, irmão, e conseguiram ver o dia que estamos vivendo. Como eu falei, pergunte para os sembreanos, os batistas, em que nós estamos vivendo, eles não sabem. Mas, de um certo modo, eles têm razão. Eles não têm o que nós temos, eles só têm a Bíblia e a teologia. Nós temos a Bíblia, olha o que nós temos. Nós temos a Bíblia, a história e a revelação. Mas eles não têm isso. Mas para esses pastores que dizem que crê no irmão Branham como profeta, a maioria desses pastores, por que eles não conseguem ver o que nós vemos? Por quê, irmão? Eles não conseguiram receber a revelação. Os seus olhos são cegos, porque uma praga caiu sobre cada um desses ministros, desses pregadores da mensagem. Só querem saber de poder, de fama, de dinheiro e outras coisas mais, e eu não quero entrar em detalhe, irmão. Mas vamos adiante. Veja que coisa tremenda. A revelação do nosso Senhor através da 7ª mensagem, e assim sucessivamente. Deus revelou isso e manifestou isso e provou isto. E entre nós hoje, ele mostrou a si mesmo aqui conosco e provou e vindicou a sua palavra. Assim ele será. Que Deus nos ajude, irmão. Muito bem, mas vamos mais aqui. Na mensagem, o desvelar de Deus. Mensagem, o desvelar de Deus. O irmão Branham pregou essa mensagem no dia 14 de junho de 1964, parágrafo 336. Veja o que o 7º anjo diz aqui, ó. 336 da mensagem, o desvelar de Deus. Preste atenção, irmão. Veja o que ele diz. Mas agora, como o Apocalipse 10 prometeu, todos os mistérios de Deus que foram escondidos nas páginas através daqueles anos seriam abertos, trazido para a era da mensagem do 7º anjo. Olha, seriam abertos e trazidos para a era da mensagem do 7º anjo. Não é isso, certo? O que ele disse há 1 ano e 6 meses atrás, cerca de uns 2 anos, vá até Tuxo, vá ao norte de Tuxo, um grande estrondo. E o que aconteceria? Os selos seriam abertos. O selo, que é o 7º, que revela essas coisas, volte exatamente como ele disse. O que é isto? Isto mostra que isso não pode ser um homem.
Então, irmão, eu já vi muitos pastores pegar esse parágrafo e querer aplicar esse sétimo anjo aqui para o irmão Branham, mas o irmão Branham está dizendo que isso não podia ser um homem. Esse aqui que está dizendo aqui, trazido para a era da mensagem do sétimo anjo, ele está falando exatamente de Apocalipse 11:15, o anjo celestial. E esse anjo celestial de Apocalipse 11:15 é o próprio Senhor Jesus Cristo vindo no sétimo selo, na sua segunda vinda. Ele continua. Isso não pode ser um homem. Isso choca perfeitamente, tão perfeito o quanto pode ser. Cada vez, o que é isso? É a mão de Deus, vê diante de nós. E porque está em um grupinho velado em carne humana, quer dizer, escondido, oculto em carne humana, está velado para o mundo de fora, quer dizer, a zera não consegue ver. As religiões, o sistema religioso não consegue ver, os pastores nicolaítas não conseguem ver. Ele está velado para o mundo de fora. Ele está se revelando a si mesmo para bebês, os quais aprenderão. Vê, isto é certo. Mas só que eles não querem aprender, irmão. Que você tiver desejo de aprender, isso que o profeta disse aqui vai se revelar com você. Muito bem, vamos mais adiante, irmão. Estamos perto de terminar. Mas vamos mais adiante aqui na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa mensagem o profeta de Deus pregou no dia 28 de junho de 1963, aqui no parágrafo 207, a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. 207. Veja o que é que o nosso profeta, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 fala. Ele fala sobre Apocalipse 11:15. A revista Life, quer dizer, vida, no inglês, reúne esse círculo de nuvem e luz ali que eles não puderam entender e não sabem ainda. Porém, aqui dizem, vai ali, espera que esses mistérios sejam revelados. Aqui meses antes que isso acontecesse. Então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nessa fotografia até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo com suas asas para trás e sua cabeça voltando para um lado. Ali está bem ali na fotografia. Precisamente meses antes que isso acontecesse, foi dito aqui que ele vai reunir o corpo de crente para revelar, ligar aquela extremidade perdida. Louvado seja Deus. O sétimo anjo de Apocalipse 11:15, no dia 28 de fevereiro, ele desceu, em 1963, ele desceu e se materializou, se fez carne no sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Para fazer o quê, irmão? Para reunir, para se revelar e ligar o corpo dos crentes, o corpo da noiva de Cristo. Ele veio unir. Oh, que coisa linda, irmão. Deixa eu repetir mais uma vez esse parágrafo 207 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. A revista Life, então, reuniu esse círculo de nuvem e luz ali que eles não puderam entender e não sabem ainda. Porém, aqui dizendo, vai ali, espera que esses mistérios sejam revelados. E aqui mesmo, antes que isso acontecesse, então, aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nessa fotografia, até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo com suas asas para trás e sua cabeça voltando para um lado, ali, bem ali na fotografia. Precisamente, meses antes que isso acontecesse, foi dito que ele vai reunir o corpo de crente. Então, esse anjo, irmão, desceu. Esse anjo de Apocalipse 11:15, que é o próprio Jesus, desceu e se fez carne no anjo de Apocalipse 10:7 para fazer o quê, irmão? Para reunir o corpo de crente, para revelar, ligar aquela extremidade perdida, quer dizer, para fazer o casamento. Então, o casamento de Cristo com a sua noiva aconteceu exatamente em 1963. Irmão, isso é tremendo. Isso é maravilhoso.
Isso é tremendo, irmão. Que Deus, irmão, nos ajude. Que Deus nos abençoe. Nos dê força para caminhar, porque a gente sabe, irmão, que são muitas lutas, mas não há vitória sem luta. Não é verdade? Então, irmão, que Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Então aí está, irmão. O 7º anjo velado e revelado na Igreja de Cristo. Muito bem, que Deus nos ajude. Você, meu querido, ainda que não é inscrito no nosso canal, eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o like, aperte o sininho para receber todos os nossos vídeos quando a gente postar aqui no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço para todos os irmãos, para os nossos amigos que estão inscritos no nosso canal, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom para todos vocês.